Na psicologia fala muito claro, nós somos a forma que nós enxergamos a vida, o mundo. Jovens realizados, outros nem tanto. Por quê? Tem como deixar todos os jovens bem realizados. Vamos entender um pouco em relação a isso? Será que jovens bem realizados é porque tem uma vida financeira muito bem estruturada? Sim ou não? Olha, qual jovem que consegue, de repente, ter uma cabeça boa quando um pai, uma mãe vive em pé de guerra? Você quer ver seu filho feliz, a sua filha feliz? Tem um bom relacionamento com a mãe de seus filhos. Esse é o primeiro passo. Quantos pais hoje, infelizmente, às vezes são muito mais imaturos do que os próprios filhos? E, consequentemente, na fase da juventude, uma fase tão importante, toda fase é muito importante. Mas imagina os conflitos. Se de repente você é filho que está assistindo, vai entender de uma forma. Se de repente você é pai ou mãe que está assistindo, também vai entender de uma forma. Porque todos nós também, lá atrás, já fomos jovens. Ou seja, é um turbilhão de informação e de situações que ocorrem. Muito bem, jovens bem realizados em relação à questão da vida não significa necessariamente jovens bem realizados financeiramente. Embora, para grande parte dos jovens, a questão financeira, a questão material, é algo que eles pautam muito até uma determinada idade, quando eles perceberem que, na realidade, a verdadeira essência de um bem-estar, de uma realização, advém também não só do lado material, mas principalmente do lado emocional. Ou seja, o fato é, alguns jovens se realizam e sobressaem melhor do que outros, muito em função da formação que eles receberam, e principalmente da base principal, que chama amor, atenção, carinho, companheirismo, ou seja, tanto do pai quanto da própria mãe. Uma família que tem uma harmonia grande, que tem tranquilidade, que não vive em pé de guerra, que procuram ter uma estabilidade emocional, consequentemente, esses jovens vão, obviamente, absorver tudo isso e vão ter capacidade melhor de entendimento. E é claro que todos os pais que são presentes em todo sentido em relação aos seus filhos, na sua preparação, até porque vão parar para poder pensar. Alguém quando nasce sem ser de um pai e de uma mãe? Não. Quando vai começar a andar? Pode ser que até um ou outro, sozinho, tenha mais habilidade, mas mesmo assim vai levar muito tombo, né? Então eu sempre falo, aquele pai, aquela mãe que é presente, que está sempre perto do filho, quando ele está começando a andar, sai do engatinhamento e começa a andar, quando o pai e a mãe estão por perto, evita que muitos tombos esse filho, enfim, venha acontecer com ele. Da mesma forma, são os tombos da vida. Qual pai, qual a mãe que de repente quer ver seus filhos batendo cabeça, sofrendo num mundo de tanta diversidade quanto nós enfrentamos hoje aqui no nosso país, que é chamado Brasil? Ou seja, o fato mais importante é, se você de repente está passando algum problema na formação, na preparação do seu filho, não se culpe, né? Não se julgue, porque existe uma saída e uma maneira muito fácil para a gente poder estar transformando esses problemas que hoje, de repente, você está enfrentando, que você está passando, trazer esses problemas para uma solução. Ou seja, o fato que nós, seres humanos, somos falhos e que, na realidade, nós não temos aí uma bola de cristal. E se você, de repente, é jovem e está assistindo esse vídeo, é muito importante que você traga sempre uma preparação muito grande para amanhã ou depois, quando você for entrar, no caso aí, na vida de um casamento, da responsabilidade, ao mesmo tempo, a grande maior responsabilidade de um casamento é de fato verdadeiramente o quê? O amor. Quando existe amor, em qualquer parte, em qualquer situação da vida, não existe guerra, não existe conflito. O tema desse vídeo é por que alguns jovens bem realizados, outros nem tanto. Exatamente pela formação e pela preparação que vocês, ou que nós que somos pais, damos aos nossos filhos. Como eu falei, se de repente aconteceu algo na formação e na preparação dos seus filhos, também você não deve se culpar. Até porque existe uma saída muito lógica em relação à questão da preparação dos nossos jovens. Eu não estou aqui simplesmente falando nesse momento de que a formação dos nossos jovens faz parte de nós que somos pais. Então, ou seja,
Você quer um pai melhor do que o nosso próprio primeiro pai, que é um pai sábio, puro e perfeito, que é Deus. Por mais que você busque um pai bom, perfeito, com muito entendimento aqui na face da terra, você não vai encontrar esse pai perfeito. Porque esse pai perfeito ele não existe. Ele pode até chegar perto de uma perfeição, mas daí ele ser perfeito, infelizmente ele não é. O pai perfeito é exatamente quem? Deus. Então o que eu quero falar para você que está aí de repente me assistindo? Eu não sou pastor e não estou te convidando para igreja nenhuma. Eu estou te apresentando Cristo, para que de repente você possa ter um entendimento com Ele, ter aí uma reflexão profunda, porque Deus é exatamente o nosso terapeuta 24 horas por dia, 0800. Ele não nos cobra nada, nos traz uma imensa inteligência e principalmente, ele nos traz o quê? Amor. Quando você recebe amor de um pai que é Deus, você vai ver exatamente a grande sabedoria que você vai trazer e consequentemente você vai ter a capacidade. De repente, se você tem um filho que está passando, uma filha que está passando por problema, de chegar, conversar, trocar ideia, colocar uma verdade, uma maturidade na relação, para que juntos, você que é pai, você que é mãe, possa segurar na mão dos seus filhos e consequentemente trazer Jesus Cristo para dentro dessa relação, dessa família. Ou seja, uma família aonde Jesus Cristo não está presente, me perdoe, mas essa família está fadada a muitos problemas. Seja essa família muito rica financeiramente, ou seja essa família também muito pobre financeiramente. A grande riqueza de um ser humano é a riqueza emocional, que é exatamente essa riqueza que Deus nos propõe, que é a certeza absoluta, que todos nós que de repente buscamos a palavra de Deus e os seus conhecimentos, consequentemente a riqueza emocional vem. Ou seja, a grande chave, o grande mistério e a grande herança, que é a única herança que não há divisão, a única herança que há soma e multiplicação, é a herança do nosso primeiro pai, que é Deus. Ou seja, o que eu posso falar para você que de repente está me assistindo agora? Se você é jovem, não fique chateado com seus pais, muito pelo contrário, busque a Deus, e se eles têm essa dificuldade para poder ter esse encontro, você, nesse momento, pode fazer esse elo de ligação. Enfim, te falo mais, se você é jovem e de repente está assistindo esse vídeo, é porque na realidade você é um jovem que tem interesse por coisas maiores na vida e que você está capacitado a de repente ter um discernimento, um entendimento para poder trazer o quê? A sua família para a presença de Deus. O fato é, você que é pai, você que é mãe, teve também vários conflitos, né? Na sua fase de juventude, chegou na fase adulta e está passando situações das mais diversas que seja, todas as respostas que você precisa, no caso, para suas perguntas, quem vai te passar ela com muita responsabilidade é exatamente Deus, pessoal. Então, ou seja, é algo tão simples, é gratuito, você simplesmente não custa um centavo para você, para que você possa cada vez mais agregar conhecimento e ao mesmo tempo receber esse aconchego, esse abraço, essa fraternidade, esse aconselhamento, ao mesmo tempo aquela angústia que de repente vive dentro de você, essa angústia sair. É óbvio que todas as pessoas que vivem o caminho de Deus também passam conflitos. Ou seja, mas o mais importante, de repente você está assistindo esse vídeo, essa apresentação que eu quero fazer para você, que é o primeiro pontapé inicial, para que consequentemente mais para frente você vai buscando cada vez mais informações, e essa informação ela advém exatamente de Deus com você. Por quê? Porque você vai fazer para ele inúmeras perguntas e você vai perceber que no decorrer do tempo, do dia a dia, essas respostas começam a aparecer. E aí é uma relação íntima entre você e Deus e de mais ninguém. Ou seja, você aí nesse momento para frente na sua vida, você vai começar a buscar ali cada vez mais algo de tudo que está relacionado a Deus, para que com certeza vai te fazer um bem muito grande. Eu falo sempre, para você que de repente que não tem ainda um relacionamento com Deus, entre numa igreja. Vá lá a hora que no momento nem está tendo nem culto e nem missa. Ou seja, vá no momento que ela estiver vazia.
você vai encontrar uma paz de espírito lá dentro imensa. Por quê? Porque lá é exatamente a casa de quem? Do nosso Pai. Ou seja, ali dentro você vai sentir um acolhimento muito forte. E ao mesmo tempo, quando você sai para a rua, você vê que tem tribulações, agitação, carro, barulho. Mas ao mesmo tempo, quando você traz Deus dentro de você, toda essa turbulação que está aí fora do mundo, você recebe, vamos dizer assim, uma forma diferente de absorver. Na psicologia fala muito claro, nós somos a forma que nós enxergamos a vida, o mundo. Eu falo para você, por que não enxergarmos a vida com os olhos de Deus? Deixarmos de repente de enxergar a vida com os olhos do mundo. Porque às vezes os olhos do mundo nos machucam muito e desnecessariamente. Ou seja, é uma área que daria para falar aqui no mínimo 24 horas de vídeo para poder falar sobre isso, mas não precisa, não há necessidade, não tem o porquê que eu fique de repente segurando você nesse vídeo aqui. Para quê? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é informando você que Deus é o nosso primeiro Pai, que Ele te ama, que Ele tem um propósito muito grande. A minha grande preocupação hoje em trazer os vídeos aqui para dentro do nosso canal, aqui dentro do YouTube, é a minha preocupação, eu vou ser bem honesto com vocês, é exatamente com os jovens. Porque eu venho vendo cada vez mais jovens vivendo no mundo de droga lícita e ilícita. E eles não precisam de viver isso. Ou seja, eles podem viver uma vida plena e muito melhor. Basta que apenas nós que somos pais, de repente buscamos também. Eu sei que tem muitos pais muito jovens. Tem muitos pais que de repente poderiam estar me assistindo. Esse canal é um canal pequeno, de pouco alcance. Por isso eu até peço para você, se de repente eu vejo que as pessoas assistem o vídeo, mas não estão inscrevendo no canal e nem estão dando joinha, assim o YouTube não entende. Seria muito importante que se de repente, se vocês acharem que essa informação é uma informação que é boa para outras pessoas, que de repente isso também pudesse chegar também em outras pessoas. Ou seja, o que eu vejo é o óbvio, o que eu vejo é uma lógica, é o que eu vejo, é aquilo que eu tenho experiência com a minha própria vida, dentro da minha família, exatamente com o meu filho. Que a solução, e realmente, vamos dizer assim, se a gente pudesse colocar nome de receita, a receita na vida de qualquer ser humano é exatamente essa relação entre nós, filhos e filhas, com o nosso primeiro pai, que é Deus. Mais lá na frente, dentro desse nosso canal, eu vou falar muita coisa aqui que eu acredito que de repente vai agregar muito mais. Eu estou esperando um pouco mais de engajamento dentro desse novo canal, para que a gente possa cada vez mais compartilhar e principalmente salvar os nossos jovens aí da garra do mundo aí fora, que de repente só querem, infelizmente, o mal dos nossos filhos. Quem quer o bem dos nossos filhos é exatamente você que é pai, você que é mãe, você que ama. Ou seja, quem está lá fora, de repente pode até ter boas intenções, mas melhor intenções do que um pai e uma mãe não vai ter. Ou seja, então, fique com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.